Fala pessoal, me chamo Vitor Martinelli, estou aqui na Glass of America, na Esquadria Show, no stand do Clube Casa Design junto com a Auto QI. Estou aqui com o Evandro, lojista, parceiro do Clube Casa, da loja Decora. Nós hoje falaremos sobre algumas polêmicas do mercado. Evandro vai falar um pouco também da história dele e também falaremos sobre diferenças de materiais que ele viu aqui na feira, obras que ele está entregando, que ele trabalha, e eu acho que vai ser bem legal. Evandro, começa contando como que você entrou nesse mercado e como você se desenvolveu a estar com essa história aí com 3 empresas. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Vitor, a gente só ressaltando, até para o pessoal aproveitar aqui, Casa Decora, @ Casa Decora. Sigam lá. Isso, o pessoal conhece a gente como Decora, né, pela parceria do clube, mas só para reforçar. @ Casa Decora, segue lá. E eu sou Evandro Castro, estou à frente do comercial, marketing e produtos da Casa Decora. Sou engenheiro civil de formação e no mercado do vidro a gente tem uma lógica que todo mundo fala que quando o pozinho do vidro entra no sangue, você não consegue sair mais. Eu estou no mercado já faz bastante tempo, desde praticamente recém-formado. Eu entrei para trabalhar na Sebras, que é uma dos stands âncoras aqui da feira, né, uma principal indústria do setor vidreiro. E eu era executivo do marketing, cuidava da engenharia de aplicação para atendimento dos vidraceiros, processadores, então dava todo esse suporte de engenharia de aplicação para o uso correto dos vidros, dos produtos da Sebras. E saí justamente para abrir a empresa, e hoje a gente fica aqui em São Paulo, nossa fábrica no interior, e temos 3 lojas, como você comentou, aqui em São Paulo e uma em São José dos Campos. Há quanto tempo já? A Casa Decora, desde 2018, a gente, né, fez uma reformulação num grupo, então toda essa expansão, né, mas saí da Sebras no finalzinho de 2018 para abrir a empresa. E estamos aí. Que legal, forte. 6 anos já, uma história. 6 anos já. Nesse processo, tanto de fábrica, prestação de serviço, né, como vidraçaria mesmo, prestação de execução de obra, né, parte de vidraçaria, esquadrias, portas, divisórias. Antes da gente começar a falar dos vidros, eu acho que o desafio empreendedor de empreender, ele é grande, né? Sim. Então, você saiu de uma empresa enorme para empreender. E quais foram os seus maiores desafios, assim, com a Casa Decora, assim, que você enfrentou? Olha, cara, a gente, até hoje, um grande desafio é mão de obra. Mão de obra para... Muito rotativa? É rotativa, a gente tem muito o instalador que às vezes começa a pegar o jeito e aí sai para abrir uma vidraçarinha de esquina, assim, pequena, e começar a prestar serviço por conta. E isso acaba, às vezes, prejudicando um pouco o mercado, bagunçando um pouco a questão de preço, de portfólio, de segurança, respeito às normas. E não só por conta disso, né, pela questão da concorrência, mas pelo dia a dia mesmo. Porque você está geralmente dentro da casa do cliente, então muitas vezes, né, principalmente vidraçaria, a obra já está nos finalmente, ou às vezes o cliente já está até morando. Então você tem todo o aspecto comportamental, o aspecto de qualificação profissional, de treinamento, você está mexendo com um material cortante, arriscado, né, que pode gerar um acidente feio. Então até hoje, desde lá do começo, ia bastante para a obra, hoje um pouquinho menos, mas a principal dor mão de obra. acho que do empresário do setor de vidro, né, da ponta, do ponto de venda, é a mão de obra, é o instalador. Legal. E você está com a Casa Decora há 6 anos e o Clube Casa acaba sendo um canal aí via arquiteto para você. Qual que é a diferença assim, do atendimento a um cliente final
para um cliente de um arquiteto, o quão isso é importante assim para você, para sua empresa e o que isso representa para você? Assim? Sim, hoje a gente usa bastante esse canal e essa parceria com o Clube Casa, que ela funciona pelos dois lados, né? O clube acaba dando uma chancela na questão da qualidade, na justificativa dos diferenciais de preço, diversificação de produtos e tal. E a diferença quando a gente trata direto com o cliente final e com o arquiteto é que o projeto já vem bem especificado, a gente faz esse trabalho com workshops, com relacionamento, para a questão das normas, variedade de acabamentos, de puxadores, tipos de ferragem. Então, o cliente que vem por arquiteto, ele já vem muito mais embasado, vamos dizer assim. Às vezes o arquiteto está muito mais à frente, né, na tomada de decisões, para influenciar nesse resultado final, exatamente. Então, esse gerenciamento fica muito mais fluido, vamos dizer assim. Legal. Falando de produto, assim, o que você vê como suprassumo nesse segmento de vidro e como melhor utilizar esse produto em si? Porque, como qualquer segmento, você tem produtos de entrada, que é aquele do dia a dia, né? Uhum. Na marmoraria é o verde Ubatuba, né? Sim. Eu acho que no vidro não deve ser muito diferente. Como que você trabalha essa frente desse produto e qual que é a melhor forma de utilizar ele, né? Sim. Por exemplo, o toque de caixa, assim, né? O vidro incolor, que tem aquele aspecto esverdeado, então, citando isso como exemplo, a gente tem um vidro, que é o vidro extra clear, ele já vai ter um baixo teor de óxidos de ferro, que ele vai tirar esse esverdeado do vidro. Então você já vai ter um produto mais clean. Que é uma polêmica do mercado, dizem. Exatamente, essa polêmica do vidro esverdeado. Por exemplo, no nosso portfólio a gente tem uma linha de portas da Laca 108, exclusividade nossa de revenda aqui em São Paulo. E a gente trabalha com portas em vidro laqueado. Então, por exemplo, quando a gente pega um vidro laqueado branco, a gente necessariamente precisa utilizar o vidro extra clear, porque se a gente pintar a mesma tinta branca num vidro extra clear, num vidro comum, o comum a gente chama de menta, tá? Porque ele não fica branco, ele vai ter o tonzinho esverdeado. Já no extra clear, o vidro vai ficar realmente pintado de branco. Então, o cliente quer uma porta com vidro laqueado, branca, ele precisa usar o vidro extra clear, senão não vai acabar. Esse é o seu suprassumo lá na... Isso. Dentro do nosso portfólio que a gente tem de mais valor agregado são as nossas linhas de portas internas, pivotantes, porta de entrada, portas para grandes formatos, essas portas grandes, né, para condomínio. Quando você fala porta grande, para quem está ouvindo, qual que é a dimensão, assim, arquiteto... Então. A gente produz portas de 5, 6 metros por 2 metros de altura, porta de entrada. Essas portas estão bem na moda, bem alta hoje em dia. Toda estruturada em alumínio, às vezes em aço carbono. E revestida de vidro, exatamente. Então o vidro ele entra como revestimento para dar o toque final. Vidro laqueado, geralmente. É engraçado, eu contei essa mesma história... para um amigo na semana passada, né? Eu estive em Brasília e eu encontrei com Jaime Portugal. Ele é um arquiteto de Recife, ele tem uma palestra sobre gestão e ele representa uma marca de vidro que é a Vivix, ou Vivix, né? Sim. E foi muito interessante porque ele me apresentou, um dos representantes da Vivix, como o vidro ele está entrando não só em portas, parapeitos, né, guarda-corpo, mas ele está entrando numa pegada de também acabamento dentro das residências, né? Como que a Casa Decora vem trabalhando isso para, de uma certa forma, influenciar o arquiteto a começar a ter essa parte de acabamento em vidro também? Uhum. Isso é bem bacana, a gente falou das portas laqueadas e elas geralmente vêm em composição com o revestimento. Então você tem a parede com o vão onde vai a porta, em vidro laqueado, e esse revestimento também em vidro laqueado. O que a gente tem de benefício quando a gente fala nisso?
questão da resistência, tanto mecânica quanto química, né? Então, questão de manchas, de sujeira, utilizado muito em clínicas, hospitais também, porque o vidro ele é muito mais higiênico, vamos dizer assim, né? Não tem rugosidades, muito mais fácil de limpar. Os diferenciais, então, um deles é higiene, isso, resistência também. Resistência mecânica, no caso do vidro temperado, mas também a questão da paginação, onde o arquiteto pode ousar mais na criação. Então, por exemplo, num revestimento, num porcelanato, numa pedra, talvez você tenha a limitação do tamanho da peça. Então, você tem que fazer uma paginação de acordo com o que vem da fábrica, no porcelanato, por exemplo. O vidro, a gente faz isso totalmente sob medida. Eu sendo leigo, assim, uma parede de um vão, de um vão grande, dá para você fazer ela única, assim? A gente tem a limitação do tamanho da chapa de vidro, né? Que o tamanho padrão de 2,20 a 3,20 aproximadamente, podendo ser de 3,20 até 6 metros num tamanho jumbo, por exemplo. Se a gente tiver estrutura logística para conseguir instalar uma peça desse tamanho, sim, numa peça única. Isso tanto para espelho como para revestimento. Que legal. E tem tipos de vidro com aquela... Ele é soft, né? Você passa a mão nele, ele é meio aveludado também, sim, né? Tem diferenças, assim, né? Exatamente. Isso já é um acabamento chamado acidato, que ele como se fosse uma agressão ao vidro que vai dar esse aspecto aveludado. Então ele vai tirar aquele brilho do vidro, vai deixar ele rugoso, dando esse acabamento aveludado. Legal. E hoje eu acho que você deve ter dado uma passada nos seus fornecedores e tal. O que você viu de diferente que você não estava implementando ainda no dia a dia de vocês lá, que você acredita que seja legal você estar especificando para os profissionais, assim? Legal. Principalmente para os arquitetos, para os decoradores, né, profissionais de especificação. O que é muito interessante, a gente estava conversando isso, a gente fez um café antes, trouxe os arquitetos para cá, porque a gente, por exemplo, se você for perceber, a gente tem o mesmo box instalado, o mesmo formato, vamos dizer assim, há não sei quantos anos na casa da avó, e hoje em dia mudou muito pouco, né, cara? Porque a gente tem aqui uma feira específica para vidro, onde justamente o arquiteto consegue ver os diferenciais, os novos modelos de kit para box, novos tipos de abertura, novas ferragens para uma porta de giro, para uma porta pivotante. Então, o bacana daqui a galera tem medo de dar problema. De ousar, exatamente. Ou às vezes não conhece também, né? Sim. Então, até uma falha nossa do setor de levar mais conhecimento. Tem muita empresa que gosta de ficar no feijão com arroz, justamente para não ter problema, mas a gente também, às vezes, mostra para o arquiteto, ele consegue ver aqui na feira essas outras opções, novos fornecedores de ferragem, novas linhas de esquadria. As ferragens mais cleans, né? Mais delicadas, né? Exatamente. Legal. Isso é bem bacana para o especificador vir na feira, que é específica para vidro, né? Eu acho que especificar vidro é uma coisa bem técnica como outros ramos, né? Como revestimento, mármore, móveis planejados. E o arquiteto ele tem que ter um conhecimento generalizado, sim, de tudo isso, né? Como você vê que a Casa Decora é legal o workshop que você fez e o que você está fazendo aqui na feira, mas você enxerga que esses movimentos de educação ao profissional traz resultado em especificação e faturamento para a empresa? Com certeza. Na verdade, esse é o nosso papel, né, cara? Porque você imagina o especificador, o tanto de material que ele precisa cuidar. E ninguém consegue conhecer de 100% dos materiais de construção. Eu, como engenheiro civil, não sei. Não dá para saber, e é perfeitamente compreensível que o arquiteto também não saiba nos mínimos detalhes ali de cada material. Então, o nosso papel como especialista é justamente esse, trazer o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá, qual o vidro correto, qual o vidro incorreto, como usar no dia a dia também, né? Porque às vezes a gente pode
aplicar o vidro correto, mas não explicou para o cliente como usa. Então também esse é exatamente o nosso papel. Essa é a função, né? Essa é a função. Qual que tem duas coisas aqui que eu acho que faz sentido você comentar para quem nos ouvir, e até você até comentou que é um dos assuntos polêmicos, né? Qual que é a diferença da Viva Decora para a vidraçaria de bairro? E fala a importância de você ter uma empresa responsável com relação às especificações e com aquela história também de guarda-corpo, a importância do vidro. Você comentou do vidro temperado, eu acho legal você trazer esse assunto. Exatamente. O vidro, assim, além da questão de ser um material bem específico, né, tanto no manuseio, na instalação, depois de instalado um vidro, uma quebra de vidro é uma coisa bem impactante, né? Pode ser um acidente grave, vamos dizer assim. Então, as normas são muito bem pensadas e bem restritas justamente para garantir a segurança dessa aplicação de forma correta. E uma polêmica que a gente tem no mercado hoje, justamente às vezes por todo esse contexto que a gente comentou do mercado, é a polêmica do guarda-corpo temperado, né? Então, por norma, pela NBR 14718 e tanto pela NBR do vidro, que é a principal, a norma-mãe do setor vidreiro, que é a NBR 7199, o vidro correto para ser instalado num guarda-corpo, ele não pode se quebrar e devassar o vão. O que significa isso, né? Essa pessoa, em qualquer caso de acidente, ela não pode vazar o guarda-corpo, ela não pode cair. E o que acontece num guarda-corpo temperado quando ele quebra, só temperado, né? O vidro vai se estilhaçar inteiro, essa é a característica principal do guarda-corpo, e o vão vai ficar totalmente devassado, e essa pessoa, no caso do acidente, ela vai cair. O vidro ele é meio blindado, então é um tipo de blindagem, não chega a ser blindado, mas na realidade, assim... Sou leigo, né? Então, sim. A norma específica para o vidro correto no guarda-corpo, ela diz que o vidro precisa ser laminado. O que é o vidro laminado? São duas lâminas de vidro intercaladas por um polímero. Esse polímero mais utilizado hoje em dia é o PVB, polivinilbutiral. Existem outros polímeros estruturais, são ainda mais resistentes, mas no mínimo esse PVB, e ele tem a função justamente de fazer o fechamento e não deixar esse vão ficar devasado. Tem um assunto polêmico, então, dentro disso. Lembrei de uma coisa, eu tive num evento de vidro há uns 2 anos atrás. Na verdade, era um evento só para falar de vidro, e aí teve uma palestra nesse evento que eles falaram daqueles vidros que... Agora eu não me recordo se a obra é a que fecha o Jockey. Sabe que é na Marginal Pinheiros, que tem... que agora do Muro da Marginal. Muro da Marginal, exatamente. Sim. Então, no caso daqueles vidros, não era um guarda-corpo, aquilo, querendo ou não. Na realidade, não. Não? Não. Porque ali, aquele vidro ele não tem uma função de guarda-corpo, porque não tem a chance de queda. Então, a norma de guarda-corpo... 14718, ela vai exigir um guarda-corpo quando o desnível é acima de 1 metro. Então, quando você tem um degrau assim, de um patamar para o outro acima de 1 metro, você tem exigência de um guarda-corpo. E aí sim, ele é considerado um guarda-corpo. Mas ali foi uma falha técnica. Na realidade, pela usabilidade, pela forma de aplicação, pela durabilidade do sistema, mas não pela segurança da utilização. Pela durabilidade, sim, porque aí o vidro temperado, às vezes pela trepidação, às vezes sei lá, o carro passou e voou uma pedra, alguém tacou uma pedra, ele vai estilhaçar inteiro. Legal. Ele vai abrir totalmente o vão. Evandro, a gente está chegando no final. Eu acho que a gente falou de coisas legais sobre material. Legal. Só para reforçar, falar para o arquiteto não aceitar na obra o guarda-corpo de vidro só temperado, sempre laminado temperado. Laminado e temperado. Laminado temperado ou, no mínimo, laminado, se ele tiver uma estrutura de ferro, de alumínio, no mínimo laminado,
O que a gente quer mais usual é o laminado temperado pela questão das ferragens. E também por conta de segurança, né? Pela segurança. Legal. Exatamente. A gente está chegando no final. Eu acho que em algum momento na sua trajetória você teve muito orgulho de uma obra específica que você fez junto a um arquiteto. Qual obra foi e o que foi feito? E após isso, se você quiser fazer um agradecimento legal aí para todo mundo que está me ouvindo, que está nos ouvindo, seria bem legal. Legal. Cara, a gente tem um ícone no nosso portfólio, que é uma escada para falar de guarda-corpo, né? Que é uma escada de guarda-corpo laminado temperado em vidro curvo, aquelas escadas caracol. Nas nossas redes tem bastante foto lá para o pessoal ver também. E é um produto bem específico de se fazer pela questão da medição, porque esse vidro ele precisa vir completamente pronto. Então, para o pessoal ter uma ideia, a medição é toda feita a laser, como se a gente tivesse a estrutura da escada pronta e um mapeamento a laser mesmo para projetar esse vidro e esse vidro chegar na obra completamente pronto para só encaixar. E é um produto bem específico, assim, bem especial, uma obra com o Rogério Pérez, aqui no Alphaville de São Paulo. Que legal. Obrigado pelo papo, obrigado pelos ensinamentos, para quem não entendia nada de vidro. Agora eu sei que para guarda-corpo o vidro tem que ser laminado junto com temperado, é isso? Exatamente. 2 lâminas temperadas e uma laminação entre um e outro. Exatamente. Obrigado pelo seu tempo, muito bom trocar uma ideia com você, espero que você tenha curtido, e é isso aí. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.